Eu sempre falo dos vereadores que da situação prefeita e damos valor para eles, valor sim, atendimento. Às vezes tem tudo igual, mas ele tem um pouquinho mais sim, ele é muito desgastante, tem hora, né? Ó, vou deixar gravado isso, hein? Pode ser, pode. Olha que eu vou estar lá toda segunda-feira e vou poder comprovar. Diga toda a sessão. Eu sei. Então os vereadores, sim, eu já participei lá, quando eu era vereador, eu pedia as coisas lá, o secretário político, desfaz a gente, tem esse problema lá, tem. Agora não, vou ajudar esse cara, ele vai crescer e eu, então não atendo, não deixa entrar. Eu lembro, no tempo do Zé Padeiro, que era vereador, uma história aqui, o Nelo comandava. Nelo comandava em tudo. Ele pegava, entrava ali, um dia assim, na porta fechada, não entrava, mas peguei a porta e entrei. Por quê? Falei, meu, mas por que você fez isso? Não pode entrar o cara, não. Então, chama ele a conversar com ele aqui, ninguém entra aqui, mas não entra mais, eu vou lá. Eu estranhei na porta fechada, peguei, empurrei a porta e abri. Não é a sala perfeita, é uma sala de lado ali. Então, eu achei que estavam podando, se você tem acesso aí para conversar com o secretário, o vereador, pô, o que você vai fazer ali? Você não vai dando a sustentação do prefeito. Não vai lá impor, isso aí quer uma ideia, opinião que dá para ser feito, não dá. Esse é o diálogo do vereador com o secretário. E a maior parte ele percebe quando foi vereador, a parte da secretaria é mais política. Tem os políticos, então se o vereador pedir lá, ele não atendia bem, porque eu vou atender esse cara, ele vai crescer no meu nome nas minhas costas, não vou atender. Então fica assim. Então acho que o secretário tem que trabalhar para a cidade, entendeu? Se é bom, o vereador vai pedir, precisa fazer aquilo lá, vai fazer. Se é um negócio que tem que ter custo alto, vai para o prefeito, tem que ter solução. Quem pede, o município nunca pede nada para ele, é difícil que vai pedir. Eu vejo assim, coisa de rua, vai pedir para a minha cidade, ninguém pede coisa para o particular, porque lá não vai usar você, do muro para dentro é seu, lá não pode mexer, tem a lei, como sabe. Mas o que é da calçada para dentro da rua é municipal. Então, se fizer, é população, não tem... Tá certo. Silvano, antes de passar para a Luciana, você e o Erinaldo andaram para a cidade toda, eu acredito, nos 4 cantos da cidade. Você agora é secretário de Serviços Públicos. Pelo que você andou pela cidade, qual a região da cidade que você acredita que você vai ter mais trabalho, que você se lembra que está numa situação que precisa urgente de uma intensificação da Secretaria de Serviços Públicos? Tem 3 pontos, mas esse bairro pega a Vila Nova. Vila Nova? O Mano Serrano também, na parte do Itapeva, bem aqui também, né? E pega Novo Mundo, isso que eu ia falar. Longo Largo. Até perdi uma lição lá, só lá, né? Só lá. No resto foi... Tem que achar um povo carente, fica meio perdido, você ia pedir voto lá. Tatiana. A maior parte, a metade, ou um terço é de voto Sorocaba. Né? Batingado, voto Sorocaba. Mas aquela região, o Tatiana, o Novo Mundo e o Green Valley, é uma região que precisa de uma atenção, né? Vale a pena investir lá, porque se trabalhar lá, até o professor Reinaldo está propondo, vai entrar, começou a legalização de terreno, sempre todo mundo promete, mas não sai. Legalização de terreno, né? Hoje mesmo o governo ensinou lá, Sorocaba, 3 mil e pouco lá. Você foi lá se encontrar com o governador? Estava. Oxa, quem mais estava de Votorantim lá? Não, estava eu, o professor Reinaldo e a Fabíola estavam lá. Os 3? Estavam lá. Então, não tinha mais nenhum vereador lá? Não tinha. Então o governo ensinou lá, quando o Panuso fez, Júlio Mesquita, aquela época lá, agora legalizou. Agora que deu, né? O governo ensinou lá. Mas essas casas que o governador assinou, é verba estadual ou é verba federal do Minha Casa Minha Vida? Esse aí ensinou aí na Sorocaba, 2.500 da casa, parece que é 18 mil reais, o governo estadual vai subsidiar com fundo perdido. Nossa! É bom, vai cair bastante. Então a campanha do Panuso, já que ele prometeu 5 mil casas, a metade está ganhando. Já estava negociado. Essa parte depois o governo vai ser fácil nessa parte, né? Entendi. Então, vamos ver, ela também assinou lá mais coisa também lá, mais de Biperola também lá. Isso, o Jorge Werther, né? Então, vai fazer 2 milhões para museu, né? Isso. Aí esse 2 milhões. Eu sei que é ali perto do Parque São Bento também, Caguaçu. O governador estava animado e tal, assim. Né? Também estava numa cidade que o PSDB ganhou em Sorocaba, ganhou em Votorantim, ganhou em Iperó, né? E ele sempre está presente aí, né? O governador
Até ele brincou um dia, me falando que talvez ele morar em Sorocaba, tanto que ele veio. De tanto que ele vem para cá, já tem que morar aqui, né? 2012, essa foi a 6ª vez que ele... Quando ele Sorocabana, você perdeu Sorocabana, ele tem um pouco medo de mudar, percebe assim? Percebe, o governo ajuda muito Sorocaba. Pode ver, é a realidade. Então, uma vez, a eleição está meio assim, porque o PSDB consegue reverter, o povo é meio caseiro, tem medo de mudar e perder muita coisa, né? O governo do Estado está atuante na região do governo do Estado. Vamos prosseguir com as notícias, Luciana? Vamos falar das notas dos bastidores. Vamos lá, aliás, acho que, na minha opinião, é uma das coisas mais gostosas que tem de ler na Folha de Votorantim, aquela coluninha ali do César, né? Dos bastidores, né? Ainda sobre o secretariado, que foi comentado uma das coisas aqui, até achei legal Você quer que eu ajude você o ler? título que colocaram lá. Aí, ó, você está vendo a coluna? Trinca legal. Marcos Batista Trinca, anunciado para ser secretário de governo, é primo da futura primeira-dama, a senhora Helena Malha da Silva, que será responsável pela Comas. Ouviu-se comentários, inclusive aqui no debate dos fatos, com esta dúvida: se este grau de parentesco não seria um impedimento legal para que Marcos Trinca assuma um cargo comissionado na Prefeitura de Votorantim, ou seja, se isso poderia ser declarado como nepotismo. E a Folha de Votorantim traz a resposta: não, não é. Só se ele fosse sobrinho. Aí sim ele não poderia ser nomeado. Mas como ele é primo da primeira-dama, ele pode ser nomeado. Então você, na semana passada, que questionou, agora já teve aí a sua resposta. Vou ler a outra, então. Votorantim os conhece? Observaram-se pelos currículos apresentados que a futura secretária de Educação, Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso, tem nome comprido essa secretária, hein? E o secretário de Obras, Marcos Pontes, são pessoas certas nos lugares certos. Porém, os questionamentos que mais se ouvem quem são eles? Votorantim os conhece? Pergunta. Ou foram importados? Outra pergunta. Você conhecia os dois? Não conhecia. Nem você, nem o resto da cidade. Mas essa secretária é do Votorantim, né? Ela é de Votorantim? É do Votorantim, ela trabalha na Votorantim. A secretária de Educação? Eu moro aqui, eu trabalho, eu tô sabendo assim, né? Mas tem hora assim que você pega assim acho que o prefeito sabe o que está fazendo, porque o secretário de Educação está tão grande. Ninguém está duvidando, só quer saber se ele foi procurar lá A gente está lendo o que saiu no jornal. Eu também, se não tiver polêmica, não tem graça também. Tem que ter, né? Faz parte, né? Faz parte. Então você não conhece ela e nem o Marcos Pontes? Não, eu conheci agora, né? Conheceu agora. Nós também, todos nós também. Pelo currículo que fala assim, currículo é bom. O cara é bom. E tem forma área, tem essa pessoa assim... sério, porque o que fizer de errado vai ser para quem? O prefeito. O prefeito. Então, ele não questiona, às vezes, na Secretaria de Educação sai tão grande, importante também, né? Então, às vezes, uma pessoa que me chega várias escolas, o professor Rinaldo tem ideia de passar até a 8ª série, já municipalizar tudo também. Municipalizar até a 8ª série, né? Então, aumentar mais ainda. Eu acho que quando os recursos são municipais na educação, o controle é muito maior, né, do que quando vem do Estado, que não, fica mais difícil fiscalizar e fica mais difícil até cobrar algo quando está muito longe dos responsáveis. E sendo municipalizado, acho que vai melhorar a educação aqui, né? Sem dúvida, na campanha passada, eu fui para os governos aí, então, professor, eu não vou votar no você, porque isso aí, municipalizar até a 8ª, mas futuramente vai ser isso. E agora o professor Rinaldo falou que vai fazer isso aí. Porque fica mais nessa frente para governar, mais no município. Exatamente. Tudo mais fácil. Cobrar para reclamar também, né? Nós deu onde cobrar também, né? Que cobra aqui, né? Cobra secretário aqui. Né? Agora, Silvana, essa história de que sobra só para o prefeito não é verdade. O que a gente viu aqui na região de secretário saindo algemado em Camburão, então sobra para o secretário também, né? Não é só o prefeito. Não vai assustar o Silvano. Não, imagina. Eu estou só lembrando você que a história recente aqui da região mostra que... Sem dúvida. Percebe então, lá o governo federal, vai descendo vai assim. Vai descendo e vai embora. Então a gente vê, Deus quiser, graças a Deus, porque a gente não vai acontecer. Cada um sabe o que está fazendo. E aquilo que acontecer vai pago o que está fazendo, né? Vai ser roubado. Vamos para outra nota, Luciana? E outra nota que saiu na Folha, achei até engraçado.
O título aí, o mistério continua. Como já havia ocorrido na semana passada, o diretor da Associação Cultura Votorantim e ex-secretário de Cultura, o Wellington Kermes, que estava lá na Câmara. Ele compareceu à sessão da Câmara, também nesta semana, para acompanhar a votação do orçamento de 2013. Ele foi questionado se ele sabia os motivos que levaram o prefeito eleito a não ter anunciado o nome de secretário de Cultura, que, aliás, eu acho que é a pergunta que mais fazem para o Wellington nessa semana, se ele sabe quem é o secretário de Cultura, por que não foi anunciado o secretário de Cultura. E a resposta que ele deu, que é a que ele vem sempre dando, é: não me importo com a demora desse anúncio, desde que se escolha alguém que tenha comprometimento e que nós, da Associação Cultura Votorantim, possamos conviver pacificamente e, sobretudo, possamos voltar a nos orgulhar desta secretaria. É isso, Érico? E essa é uma conversa que eu estava tendo com o Roberto Galli, o Rob, né? Uhum. Agora, quem está ali do lado ouvindo a conversa que a gente está tendo com um amigo, faz essas notinhas aqui. Não, mas é isso mesmo, né, Luciana? A gente tem essa preocupação, tanto é que é por isso que nós participamos das duas últimas sessões da Câmara, justamente para acompanhar essa não redução do orçamento da cultura para 2013. Aliás, queria agradecer e parabenizar a todos os vereadores, né? Todos os 11 que assinaram e que, além de assinar, todos que ocuparam a palavra na tribuna, deixaram sua mensagem, deixaram seu recado de apoio à cultura. Em especial ao Pedro Nunes. Que desabafo do Pedro Nunes ali naquele microfone. Você acompanhou também, né? Acompanhei. E desabafo ali que nos deixou assim muito confiante, né? Muito confiante de ver um vereador que tem tantas causas aí para lutar, para reivindicar, ter essa consciência da importância da cultura numa cidade, né? E não só ele, né? Ele foi o que tomou a palavra por mais tempo, mas o próprio Weber, a Fabiola, eu não vou falar todos, porque senão eu vou ser injusto, mas a maior parte dos vereadores, o Chico Amorim, verdade. Então a gente se saiu de lá nessas duas últimas sessões muito tranquilo, porque era um compromisso do prefeito Pivetta de revogar uma situação que já estava praticamente estabelecida, e a gente percebeu que essa revogação não seria possível. Primeiro, por questões burocráticas, né? E segundo, por falta de interesse mesmo. Então, nós reunimos aí algumas entidades aqui da cidade, visitamos os vereadores durante a tarde, numa quarta-feira, né, Luciano? Uma quinta-feira. Isso, e todos nos receberam muito bem, e mesmo os vereadores da bancada do Pivetta, quanto os vereadores do PSDB e o Fernando também, e a partir daí eles começaram a perceber que a gente estava mobilizado por uma questão que era não a redução do orçamento. Em valores, né, para uma secretaria, a gente considera que nem é um valor tão alto assim, em torno de 380, 400 mil reais. Mas a gente bateu numa questão muito simples, que é o simbolismo disso, né? De uma conquista de uma Secretaria de Cultura conseguir 1% do orçamento, que já não é nada, né? É 1% do orçamento, era menos, e houve esse avanço, inclusive no próprio governo Pivetta, ele conseguiu, ele deu essa oportunidade do orçamento da cultura ser 1%, e estava fechando o seu governo aí no apagar das luzes, diminuindo o orçamento da cultura. Então, muito mais do que o valor, é a questão simbólica da gente não ter esse prejuízo aí na questão da cultura. Coisa que não aconteceu com Sorocaba. Sorocaba fez também a sua audiência pública em relação ao orçamento de 2013. A Secretaria de Cultura teve o orçamento reduzido, não houve mobilização, não houve empenho do secretário de Cultura de Sorocaba, e o orçamento da cultura de Sorocaba para 2013 é menor, eu não sei qual é a porcentagem, mas é menor do que foi 2012. Então, vitória da cidade de Votorantim nessa questão. E isso deve-se ao empenho
dos vereadores e também do prefeito Pivetta, que reconheceu e voltou atrás aí nessa Em decisão. Sorocaba reduziu de 0,75% para 0,62%. Em porcentagem, 0,62%. diminuiu De 0,62%. 0,75 para 0,62. Já foi alguns anos Já atrás. foi já não é mais um. Vai diminuindo com Cada o tempo. vez mais. Falando um pouco do Pedro Nunes, eu fui vereador do Azevedo, Pedro Nunes. Ele é um cara assim que vai falar e falar. Fala, né? Ele é assim, deve ser esse Tanto favor, faz ser né? oposição, Ele situação. Ele é um cara, eu acho um cara correto, ele assim, eu vivia com ele tempo, assim, a minha família conhece ele lá, mexe com planta lá. Não tem muito papo, ele tem fala. Papo. Ele assim, então a gente vê assim, falando do orçamento aí, quando a coisa começa a diminuir, isso não é sinal bom não, né? A coisa tem que aumentar. Participei em São Paulo, o Figurinaldo lá na... O Frei Henrique veio dar uma palestra lá, tá lá. Na reunião do PSDB. O cidade... A TV Votorantim estava lá, hein? Tava. Tem uma cidade aí que tem 46 mil eleitores, um orçamento de 220 mil. Nossa, quase igual daí eu aqui. fiz a conta aqui, nós temos 82, 20 mil, então, por exemplo, o está perdendo. Não, perdeu bastante orçamento perdeu. já com a desativação da produção da fábrica de cimento, né? Que com o tempo foi perdeu um diminuindo a pouquinho do produção. SAI também. Tá perdendo. Então, esse ano passado foi quase um dia, esse ano é para ser 250, 260, né? Então, ontem perdeu, tá perdendo. Foi 241 ano passado, agora 239, porque não vai vir do SAI, mas também não vai ter o gasto com o SAI, né? Então, agora eu vou ler a nota eu aqui, né? 2 pesos e 2 medidas. Na votação do orçamento de 2013, realizado na sessão legislativa da última segunda-feira, foi apresentada a emenda a fim de elevar de 7,728% para 20% a margem disponível para remanejamentos que Erinaldo poderá fazer. E esse foi um pedido da filha dele. O pedido do aumento foi realizado pela vereadora Fabiola Alves da Silva Pedrico na semana passada, mas como ela mesma admitiu na tribuna, em anos anteriores, ela teria sido contra o aumento desse percentual. Ela disse na tribuna, com essa foto aí que você está vendo, foi no momento que ela estava declarando: sempre expus aqui que eu gostaria que os vereadores sempre participassem, que os projetos passassem pela Câmara, para que o prefeito não tivesse tanta amplitude assim para poder remanejar as verbas. Foi o que ela argumentou, mas agora é diferente, não, Wellington? Mantiver as porcentagens. Mantiver as porcentagens. Ainda segundo Fabiola, se for mantida a porcentagem do ano passado, principalmente nesse período de transição, será muito importante, pois a Prefeitura tem verbas do governo do Estado para receber. Será necessário fazer uma suplementação, até porque, quando chega o fim do ano, a gente tem que votar de novo esse remanejamento. Eu gostaria de contar com a compreensão dos vereadores para manter a porcentagem do ano passado, a fim de dar uma chance para o novo governo fazer as mudanças que necessitar. Ou seja, até o ano passado ela era contra da verba do remanejamento ser muito grande. E agora que foi diminuída, ela pediu, não, então vamos pelo menos deixar o mesmo do ano passado. Só que é bom salientar, a Folha de Votorantim não trouxe aqui, que o próprio governo admitiu que houve um erro de cálculo, que realmente essa verba que foi destinada a remanejamento para o ano que vem, realmente foi reduzida de uma maneira muito extrema, que o PSDB e o próximo governante teve realmente razão de pedir para aumentar um pouquinho, porque vem verba de deputados, verbas do Estado, e depois não tem como inserir no orçamento se não tiver previsto, daí acaba perdendo essas verbas, né? Mas é interessante que até o ano passado a Fabiola era contra, mas esse ano já não, esse ano já tem que... O que você acha disso, mano? Você que teve lá por eu acho duas... aí acho que é uma preocupação dela também. Se não vai aumentar, mas disputar, né? Vai ter uns passos para o senhor trabalhar. Então, aí, mas na outra... Mas também faz parte, assim mesmo. Às vezes esse espaço aí, o profissional tem um espaço mais para trabalhar.
Agora, esse é um negócio. Defendeu os interesses da cidade. E o interesse do novo governo vai vir, né? Então faz parte. Que coincidentemente é o pai dela, né? Mas até que fosse ter outro, ele podia ter feliz, porque você está do mesmo grupo, que é o melhor para a cidade. Então a gente devia ser. Mas se não fosse o mesmo grupo, talvez ela seria contra. Então a polícia faz sempre momentos de noção, momento de mudança, né? Então a preocupação dela é deixar esse espaço para o vir trabalhar mais com foco, já mexendo no final do ano, não, que você falou aí, né? Tá certo. Tem mais uma nota, Luciana? Mais uma nota. O vereador João Queiroz, conhecido como Joãozinho da Cidadania, que é do PT, já definiu o nome de um dos seus assessores. Segundo a nota da Folha de Votorantim, o escolhido será Pedro Krieger, o Pedrão, como é mais conhecido. O Pedrão que foi aí, trabalhou no gabinete de Piveta por um tempo, né? Nos últimos meses estava no meio ambiente, né? Aliás, parabéns, né? O Joãozinho, que a gente conhece o Pedrão, conhece o jeito dele, é uma pessoa acessível, uma pessoa do povo, né? Então, acho que vai ser um excelente assessor. Agora, não está aqui, mas eu tenho aí informação, porque essa sala de recepção aqui da TV Votorantim, a gente fica sabendo de coisas, né? Além do Pedrão, para 2013, a Câmara Municipal deve contar, né, com outras duas pessoas que fizeram parte do governo Piveta. Uma seria o Caio, que provavelmente seria assessor do João Cal, né? E uma outra que, essa eu tentei confirmar, mas eu não consegui resposta, mas tem um fundo de sentido, né? O vice-prefeito atual, o Marcos Mâncio, se tudo correr da forma que se espera em relação à presidência da Câmara, ele seria o secretário-geral. Eu não sei se esse cargo Acho que é secretário-geral é cargo de confiança ou é secretário-geral da Câmara Municipal de Votorantim. Isso se o Weber for o presidente da Câmara, né? Então, isso não é nada oficial, né? Estou falando aqui algo que... Bastidores, tá? Então, tanto Weber quanto Marcos Mâncio, por favor, entendam. A gente só está reproduzindo aqui algo que a gente viu. Então, você que está em casa, não estou afirmando. Existem esses rumores. É que se a gente não fala dos rumores, depois acontece, né? A gente vai falar, poxa, por que a gente não falou? Então, existe essa possibilidade aí. Marcos Mâncio não está morto, não, como também já se tentou vender essa ideia, né? Marcos Mâncio, se o Weber for realmente o presidente da casa, ele seria o secretário-geral. E se for o Weber, se for o Eric, já não sei, né? Se for a Fabiola, não. Se for a Fabiola, mas nem pensar, né? Nem pensar. Vamos dar sequência, Eric? Vamos lá. É curioso, o Caio tá com o João Cal, né? Porque eu o Caio não estava sabendo disso, não. Mas isso eu fiquei sabendo hoje. O Caio não é do PMDB e o João Cal é do PMDB, né? Não, o João Cal é de um partido coligado ao PMDB. PSC, que é o partido do Caio. Eu não sei qual é o partido do Caio. PC é o 20. Então... O Caio, eu não sei se tem partido. Mas também um rapaz que não vai... Nossa, super solícito. Super solícito, uma muito pessoa solícito. muito atenciosa, muito fácil de lidar. Então, acho que também o João Cal, se for verdade, o João Cal vai estar muito bem assessorado. Mas vamos ver essa história do Marcos Mâncio aí, né? Se confirma ou se não se confirma. Aliás, Heber, você que está sempre nos acompanhando, você podia até dar o toque aí, né? Se tem sentido ou não. Não é não? Vamos lá, Luciana? Vamos lá, vamos falar aí de uma matéria que foi destaque nesta semana. Moradores de Votorantim realizaram um protesto por causa da falta de água. Vários jornais noticiaram o assunto. Você está vendo aí o Cruzeiro do Sul, a TVT em Sorocaba, o site do G1, né? E a TV Votorantim também esteve lá, o repórter cinematográfico Jorge Silva, sempre em primeira mão, o primeiro a chegar nessas matérias, né? Vamos assistir a reportagem aí realizada por ele.
Irritados com a falta d'água, moradores do Jardim Bandeirantes fazem protesto na SP-79. A precariedade no abastecimento já acumulou 5 dias. Aqui já faz 5 dias, mas tem bairros aqui para baixo que já faz 7 dias. Então, eles ficam de solucionar o problema e nós consideramos que durante a madrugada é possível encher os reservatórios. Nós não conseguimos entender por que esses reservatórios não enchem e não chega água nas nossas casas. Nós não temos, a minha casa especificamente, não tem água nem para beber. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Reunidos em grupos, eles começam a colocar pedaços de madeiras e ripas velhas no meio da pista que liga Piedade a Votorantim. Enquanto isso, outros fazem sinalização para que os carros diminuam a velocidade e desviem. Outros até se arriscam para colocar os entulhos. Cada vez chega mais gente para o protesto, todos com o mesmo objetivo de chamar a atenção para a falta d'água. Não tem água na caixa, não tem água na torneira e não tem água nem para beber, as crianças tudo sem água. E essa reivindicação é para ver se alguém da nossa água de Votorantim venha dar pelo menos uma resposta. Com a pista interditada, motoristas se veem obrigados a fazer manobras irregulares. Agora, com mais força ainda, eles colocam fogo. As ruas que dão acesso à SP-79 também foram fechadas. A polícia militar tenta acalmar a multidão conversando, mas eles só ficam mais tranquilos quando um representante da empresa responsável pelo abastecimento de água da cidade, a Águas de Votorantim, chega ao local. Ele explica que de quarta para quinta-feira, durante a manutenção que a empresa estava realizando, tiveram problemas extras que ocasionaram a falta do abastecimento, mas que isso era necessário para melhorar o sistema. E afirma ainda que hoje todas as casas devem estar 100% abastecidas. Foi um mal necessário a ser feito na cidade para que nós não soframos um colapso do sistema sem uma programação. E aí poderia ser muito pior. Acreditamos que agora, de domingo para segunda, nessa madrugada de domingo para segunda, o sistema volta 100% está abastecido na cidade. Enquanto o Corpo de Bombeiros fazia o seu trabalho, alguns moradores aproveitaram a água para se refrescar. O protesto começou por volta do meio-dia de domingo e a pista só foi liberada novamente após 3 horas. Quatro sem água numa casa é impossível não fazer o que esse povo fez, né? Chegou no limite, né? Não havia condições dessas pessoas ter uma resposta e 4 dias sem água realmente é de deixar qualquer pai de família, qualquer mãe numa situação de desespero. E o desespero foi tanto que foram para a rua, protestaram, exigiram a presença de um representante da Águas de Votorantim. Esse representante estava um tanto quanto preocupado de ir até lá conversar com as pessoas, mas foi, né? Foi. E os bombeiros também apagaram lá esse fogo todo. E o mais curioso ali, estava aqui comentando com a Luciana e com o Silvano, eles aproveitando a água do bombeiro, que o bombeiro foi lá para apagar o fogo, e como eles estavam sem água há 4 dias, eles já aproveitaram para tomar um banhinho também com a própria água do bombeiro, né? Parece uma coisa, uma brincadeira, né? Mas é uma coisa simbólica isso, né? A água que eles não têm vai lá para apagar o fogo que eles causaram, protestando contra uma falta de água que eles não tinham. Eu vi ali o Lebaeza, ao lado ali da comunidade, ao lado da população. O que a gente quer, o que a gente espera é que o vereador continue, né, participando, continue
nesses momentos difíceis da população, né? Está começando o seu mandato e começou muito bem, né? Espero que isso aí possa prosseguir. Obviamente que a gente espera também que não precise mais isso acontecer, né? As Águas de Votorantim fez aí a sua argumentação, explicou os motivos, né? Claro que argumentos existem, mas o melhor seria que essa não chegasse nessa situação, né? Mas chegou. Foi a TV Votorantim, assim, em alguns momentos a gente não dava conta da quantidade de ligações, né? Terminava uma ligação de uma pessoa, de uma família, desligava, já era outra, já era outra, já era outra, já era outra. Então isso foi uma constante aqui na sexta, no sábado e no domingo de manhã. Aliás, quero agradecer e parabenizar muito ao nosso cinegrafista Jorge Silva, que eu não estava na cidade, eu estava em Apiaí da Ribeira, estava longe daqui, e o Jorge Silva, ele fez o papel de cinegrafista e de repórter, né? Então, isso é pessoa comprometida com aquilo que faz. É o que a gente espera da Águas de Votorantim, que ela seja comprometida, né, com o povo de Votorantim, com a cidade de Votorantim, né, já que está aí, que tem esse compromisso. A Lucélia, que é a... Qual que é a função da Lucélia? Presidente da AGERV. Presidente da AGERV, que é a Agência Reguladora. Que é a agência reguladora, está muito atuante também. Tudo que chega até a Lucélia, a gente percebe que ela tem buscado uma resposta, ela tem levado à população, às pessoas que questionam, em tempo recorde, assim, em questão de 2, 3 dias, ela já tem a resposta. Então, isso tudo a gente percebe que tem empenho, né? Tem empenho. É uma concessão que está aí, e não é legítimo a gente perceber que a população precisa se organizar dessa forma para ter um bem que pertence a ela, que é um bem básico, né? Que a natureza nos dá de uma forma abundante, ainda mais aqui na nossa cidade e na nossa região, né? É um dos maiores reservatórios de água que nós temos aqui, é na nossa cidade, é na nossa região. E a gente saber que tem mãe aí que ficou sem ter comida, sem ter água para cozinhar. Você também esteve lá, Silvano, nesse dia dessa manifestação? Eu cheguei lá, acho que é mais uns... Está acabando de liberar a pista, eu cheguei lá, né? Ah, tá. E foi interessante, eu estava na reunião e eu falei assim, olha, eu sabia que tinha 4 dias sem água. Até no meu bairro, Carista, sem água também, nem para lavar açougue não tinha água. Daí eu falei assim, se o povo manifestar, vai ficar feio. E que eu falei, não sei se eu falei, já estava acontecendo já lá. Você nem sabia? Nem sabia, mas eu achava que tinha que fazer manifesto. Então hoje eu vejo o tamanho Cuidado, hein? Cuidado, hein? Daqui a pouco você vai ser secretário, hein? Mas não, meu... Luciano. O vídeo tá lá. A gente vê o tamanho do erro, já falei isso já hoje, o prefeitura assumiu uma dívida de despesa, que é o funcionário, calcula mais ou menos de quase 800 mil reais até 1 milhão, sem receita. Nós vamos ter que pagar água para a Água Votorantim, que 200 mil reais vai ficar mais ou menos. Olha o tamanho do erro que fez. Inicialmente. Então eu queria saber, da agência lá, se já houve multa na Água Votorantim. Deve ter multa. Com certeza, boa pergunta. Mas Lucélia. olha, não, eu já tenho a resposta. A agência reguladora, até dia 31 de dezembro, não tem o poder de fiscalização sobre águas de Votorantim. Quem fiscaliza a empresa Águas de Votorantim até dia 31 é o SAI. A partir do dia 1º, com uma nova lei que foi aprovada na Câmara, essa fiscalização passa a ser da AGERV, Agência Reguladora. Então, a única coisa que a AGERV pôde fazer foi emitir uma nota, né, de repúdio, enfim, para cobrar da Águas de Votorantim mais empenho, que avise mais a população, que esclareça mais o que está acontecendo. Mas até dia 31 ela não tem o poder de fiscalização. Já o presidente do SAI, da autarquia, não comentou, não houve até o momento nenhum comentário de que
essa fiscalização, O essa SAI multa. não fez nada até Até agora. segunda-feira, quando eu conversei com a Lucélia, ela disse que não tinha nenhuma posicionamento do SAI e ela não podia fazer nada. Ela tem que esperar dia 1º para poder... Agora, nesse episódio aí do SAI, Luciana, eu vi uma coisa que a gente pouco vê em empresas, principalmente as empresas privadas, né? Que é assumir uma responsabilidade e assumir uma culpa, né? Porque geralmente as desculpas são muitas, né? Como meu pai fala, quando um rico mata o pobre, é o defunto que vai preso, né? Então é mais ou menos isso, assim, geralmente você ouve as desculpas mais esfarrapadas, né? Dando conta de que o culpado é o outro, não é ele que é o responsável, né? E nesse caso específico, para mim foi uma surpresa, dificilmente a gente vê uma coisa dessa, a empresa Águas de Votorantim vindo a público, né, se desculpando pelo transtorno que ela causou. Inclusive, ela acionou aqui a TV Votorantim para que a gente pudesse mostrar esse manifesto dela. Está no ponto aí? Saiu publicado na Folha de Votorantim também. Saiu publicado também? Está no ponto aí, Carlos André? A Águas de Votorantim vem, por meio deste, inicialmente solicitar desculpas aos cidadãos votorantinenses pelos transtornos verificados nos últimos dias em função de problemas no abastecimento de água. Cumpre-nos prestar alguns esclarecimentos sobre os fatos ocorridos e que geraram tal situação. Entre a noite de quarta e madrugada de quinta-feira, num período de 10 horas, conforme programação, foi interrompida a produção de água da estação central para a troca de equipamentos da cabine de força. Intervenção que foi divulgada para a comunidade e a imprensa. Geradores de energia foram instalados para a continuidade da produção de água. Infelizmente, tivemos problemas com geradores, o que comprometeu a produção normal de água na estação central e, assim, a distribuição dela para a região atendida pela unidade. Outro fato inesperado ocorreu ainda na noite de quarta-feira, quando houve oscilações de energia em todas as demais estações de água e mesmo interrupção no fornecimento por até 2 horas em algumas delas. Tal situação acabou prejudicando ainda mais o abastecimento, já que houve uma grande redução no nível dos reservatórios de toda a cidade. No sábado, todo o sistema foi restaurado, com produção normal de água. Mesmo assim, lamentavelmente, em função do alto consumo verificado nos últimos dias, a reposição dos reservatórios não era feita de modo a atender toda a cidade, principalmente nas partes mais altas da cidade, o que só veio a acontecer na madrugada de segunda-feira. A Águas de Votorantim enfatiza que se tratou de uma situação totalmente atípica e reitera suas desculpas aos cidadãos votorantinenses, bem como seu compromisso de continuar trabalhando para a melhoria e modernização do sistema de saneamento da cidade, prestando sempre o melhor serviço à comunidade. Bom, a Lucélia, que é a presidente da AGERV, entrou em contato conosco aqui pelo MSN. Eu agradeço a sua audiência, a sua preocupação em nos acompanhar e esclarecer assim rapidamente, né? Ela diz que a AGERV faz a fiscalização de fato, ou seja, não temos o poder de polícia para isso, devido aos vícios na lei que instituiu a AGERV. A lei já está arrumada e entra em vigor em janeiro de 2013. E ela disse que a AGERV realizou uma advertência à Águas de Votorantim e solicitou que ela se explicasse à população devido às informações imprecisas do retorno da água. Então, um abraço. Então, isso foi porque foi uma notificação para que a Águas de Votorantim se manifestasse e dissesse à população, que é essa manifestação fizesse que nós esse esclarecimento. Então, parece que ela cumpriu aí o que foi... Viu, Luciana, falar um pouquinho da AGERV. A gente vê assim, eu vejo assim, o prefeito fala uma lei, para pôr a mesma turma que acompanhou, não estou suspeitando ninguém. Pô, mesma turma que acompanhou a transição inteira, eu achava pra fiscalizar? Eu achava que isso aí tem que ser um órgão, que nem a saúde. Para fiscalizar, não precisava criar uma AGERV, gastava de 50 a 100 mil reais, deve gastar, mais despesa ainda. Que eu falei, saúde 250, mais o funcionário, mais despesa ainda. Será? A saúde dá um conselho fiscal? O conselho fiscal. A minha coisa é você pôr um irmão seu fiscalizar você. Preço 5 mil. O senhor acredita que a AGERV está sendo muito conivente com a Águas de Votorantim, é isso? O prefeito fez a lei, ele não provou. Eu achava que
sei lá... Mas essas pessoas também você não vai vão ficar lá governar, pra sempre, você tá elas falando têm algum mandato, negócio né? para outro governar 5 anos, 4 anos, a GEB é 4, 5 anos. Mas o mandato do presidente não, é até, acho que até daqui 6 meses. Da GEV? É. Do Célio? Então, mas o conselho, Não, a acho que é votação mais. quem manda ainda. Tem Mais. maioria, né? Tá ali. Não é, ela fica até metade do ano Agora, só. o trabalho que ela está fazendo contraria até algumas posições do próprio governo e até mesmo do grupo político que ela já fez parte. Eu sou testemunha disso, dela mesma, fazendo críticas. Eu não estou suspeitando ninguém. Não, você está colocando você sua posição. Não, Você acha que deveria ser alguém trocou o prefeito, trocou a turma inteira. Vem outra ali, troca o conselho para fiscalizar. Se a nós, não se nós, nem perda mais, nem cobra mais. Agora, se é o mesmo grupo que participa de tudo do processo de transição. Então fica meio complicado de fiscalizar e pegar duro. Eu acho que quem tá lá, que é o caso dela, é muito próxima do governo. Sem dúvida, nomeada. Sem dúvida. Mas lembrando que ela já deixou o PT também, já faz alguns anos ela não é mais filiada. Então, que ela seja só firme. Está sendo. Mas ela está sendo, eu percebi que... ela, precisa multar, não tem dó, multe. Então, a partir do dia 1º ela vai poder fazer isso. E foi ela que requisitou para que ela pudesse fazer isso, que até agora ela estava atada, né? Com a mudança na lei aí, que agora está... Porque também não fazia muito sentido. O SAI também fiscalizaria ele próprio, como estava a lei. A partir do dia 1º, não. A partir do 1º, a GEV fiscaliza o SAI, fiscaliza todos os serviços delegados, Águas de Votorantim. Já fiscaliza, mas agora daí vai poder ter medidas mais decisivas. Vai mudar perto de vocês, esse lado aqui. Vai. Estava sabendo disso. Vamos em mais algumas notícias, depois a gente vai para... Tá. Porque são curtas agora, né? Foi noticiado pelo Cruzeiro do Sul aí, saindo um pouco da questão da Águas, a 6. 6, vamos lá. Que lideranças petistas locais irão colaborar com vaquinha para ajudar os condenados pelo mensalão. Puxa vida, ainda bem que eu já não estou mais no PT, faz tempo, não vou precisar ajudar a pagar lá a multa deles. O Zé Dirceu. O Diretório Nacional do Partido criou um fundo a fim de pagar as multas dos condenados no julgamento do mensalão impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que juntas somam mais de 1.700.000. Os presidentes dos diretórios de Sorocaba e de Votorantim, que é o José Carlos Trinity e o Ismael Nunes, garantiram que deverão desembolsar as quantias que julgarem necessárias para ajudar os companheiros de partido. Já que, assim como disse o presidente do PT Nacional, Rui Falcão, julgam que os valores impostos pelo Supremo Tribunal são muito altos. Além deles, os vereadores de Sorocaba, o Francisco França e o Isídio de Brito, também deverão dar seu apoio. A única exceção ficou por conta da deputada federal Yara Bernardi, que diz preferir não participar desta vaquinha por não ter compromisso e nem participação com tudo o que aconteceu. Entre os condenados do caso do mensalão estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que recebeu uma multa de 600 mil, o ex-presidente do partido, José Genuíno, com multa de 468 mil, o deputado federal João Paulo Cunha, com multa de 360 mil, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, com 325 mil. O presidente do Diretório de Votorantim, do PT, Ismael Nunes, relata que ainda não pode falar em nome do partido. Porém, em sua opinião pessoal, ele diz respeitar a posição do Diretório Nacional. Já o prefeito Carlos Augusto Pivetta foi procurado pelo jornal Cruzeiro do Sul, mas preferiu não se manifestar por não estar totalmente inteirado sobre esse assunto. Não é inteirado, é saber se ele vai ajudar a pagar lá as despesas lá do Zé Dirceu, do Genuíno e tal. É só isso, né? Que o Ismael disse que vai ajudar, e a Yara já disse que não. A Yara já disse que não. Mas esse assunto aí, percebe-se... Foi condenado por quê? Então... O dinheiro que prova lá, então, se o negócio fosse do meu partido, eu nunca daria um centavo, eu não dava. Se for condenado porque é uma coisa, ele fez errado muito grande. Foi condenado. Então, tirar dinheiro da base, embaixo, levar para cima, compartilhar com as coisas que estão errando. Então, deixar que pague. O senhor acha que é ser conivente? Eu minha opinião, eu sou sincero, eu não tenho. Eu acho que o senhor não ajudaria se fosse alguém do seu partido? Não, ajudava nunca.
nem isso não dava. Porque se ele errou lá, e pelo que percebe, lá foi valor alto, lá, né, muita coisa. Então esse dinheiro de multa de 600 mil reais, para ele não é nada, dinheiro de café para isso. É verdade. Tudo bem, olha o Silvano se manifestando. É que eu acho... Estou começando a achar, viu, Silvano, que o Erinaldo, se ele está achando que você vai ficar do lado dele ali só dizendo amém, você está se mostrando... Eu tenho a impressão que os militantes do PT costumam ser muito fiéis, né? Eles são muito unidos, juntos para sempre. Então, é coisa, na né, tristeza Luciano? e na alegria. Não, ser fiel é uma coisa. Eu concordo com o Silvano. Ser fiel é diferente. Diferente, muito diferente. Então, vamos entrar nesse mérito aí, porque... Até porque o PT aqui na região também não está com essa bola toda, não deve estar com tantas prefeituras perdidas por aí, né? Você vê o caso dos secretários de Sorocaba que tiveram problemas. Você viu se Vitor Lippe se colocou à disposição para resolver o problema deles? Acredito São que pessoas que foram banidas ali da convivência dele. Ele nem fala no assunto, não quer nem saber, pelo que a gente sabe, não ajudou por detrás, né? Então... Aí tem toda a secretaria, tudo é a lei, tem as coisas para cumprir. Se as pessoas fazem coisa errada, coisa demais, fala ali que é o prefeito, não, o secretário tem culpa também. Ele pode desenvolver, se ele for... O prefeito tem culpa também, tem culpa no secretário também, eu falo... Sim, porque se o secretário é de confiança dele, né? Sem dúvida. Depois que ele é de confiança, para não fazer coisa errada, para não... E o senhor tem que torcer para que os secretários daqui também não façam coisa errada, né? O senhor acredita que não? Quem errar vai pagar por ele fez, entendeu? São comigo. Se eu errar, eu pagar por eu. Se eu pagar fez sem dó. Certo. Então a gente tem que ser conveniente. Né? O prefeito nomeou nós lá para fazer coisa certa, para ajudar ele a governar, não para fazer coisa errada. Tá certo. Então, às vezes ele vê assim, se eu tenho uma bagagem boa, grande, percebe assim, o nível lá de cima, quando o cara... Tudo nego bagagem alta. Então, porque envolve mais Você fácil. Você acha que eles precisam de 325 mil reais para pagar uma multinha? Você acha que eles não têm esse dinheiro? Isso é brincar, isso é notícia, para fazer notícia, brincar. Vamos lá, por falar em pagar... Eu lembro quando eu era adolescente, foram cobrar eu em casa de uma coisa que eu comprei e acabei demorando para pagar, né? E quando a pessoa foi lá, eu fui pedir para minha mãe, né? Falei, mãe, a pessoa está cobrando, eu preciso pagar, a senhora pode me ajudar? Me lembro como se fosse hoje, né? Não vou te ajudar e você tem tantos dias para resolver isso, eu não quero mais ninguém cobrando eu aqui na minha porta da minha casa, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então você vai pagar por uma... Por falar em pagamento... O que tem aí? O Cruzeiro do Sul trouxe uma outra nota de bastidores comentando que vários prestadores de serviços estão... Mas o Cruzeiro do Sul também, não? Que coisa... Pois é. Comentando que essas notícias, será? Isso é... Eles têm os informantes deles, né? Isso, mas vamos lá. Essa notinha comenta que vários prestadores de serviço estão à procura do prefeito Carlos Augusto Pivetta para receberem seus pagamentos. De acordo com essas pessoas, o prefeito não se nega a quitar a dívida da campanha, mas também não define um dia para isso. A revolta é tal que alguns estão se articulando para organizar um protesto ruidoso na porta da prefeitura antes da despedida do prefeito. A intenção é deixar registrado descontentamento e expor Pivetta para a população. Então é dívida de campanha, não é da prefeitura. Não, é da campanha. Nossa. Que feio, né? Comentários, hein? Pagou todas as suas contas de campanha, não está devendo nada para ninguém? Não, nota certa, é limitado, assim. A gente percebe, assim, a campanha, às vezes... Hoje eu estive junto com o prefeito eleito para São Telmo. Ele falou que a campanha dele gastou pouquinho, quase nada, sempre assim. Então tem hora de ver assim, o dinheiro ajuda, sem dúvida, mas fazer a coisa certa, os passos dar, para não cair com constrangimento, se é a realidade, estão pondo no jornal, né? Então não é um negócio bonito assim, para a gente, para o prefeito, porque foi coisa limitada, né? Agora, às vezes pensava que ia ganhar a eleição, podia vir, depois fazia, consertava tudo. Então ficou difícil. E eu dá uma impressão que não sei se é verdade, não é possível, porque ele conhecendo o Pivetta, ele tem um sonho assim, de percebe-se. Ele é um cara inteligente, um cara assim, trabalhador, e tem como pagar sossegado. Aí você não é uma crítica. Estranho até, eu acho estranho a notícia, né? Porque eu acho estranho. Deve ser, quanto deve ser isso?
Então, Enfim, Bom. vamos ver os telefonemas agora, Luciana? Vamos, não quer continuar aqui agora? Agora Essa que aqui eu é me rádio, empolguei. né? Agora É rádio, é. Então aí é mais demorado um Tá, pouquinho, então né? várias pessoas ligaram pelo MSN, pelo telefone, Então vamos lá, vamos todos ver se tem que ligaram pergunta tão- aí pro Silvano, hein? Vamos lá. Vamos ver. Marisa Pompeu do Vossoroca manda abraço a todos nós e ao Silvano. Débora, vou pegar a urna aqui, Wellington, você já vai dobrando e vai colocando, tá? Débora Pompeu, também do Vossoroca, manda abraço a todos nós. O Nelson Walter, do Vossoroca, também, peso Vossoroca aqui. A Desirê Caceles Maganhato, da Campos Sales, também nos acompanha sempre, eu a conheço. Tereza Barros, do Rio Acima. Derek Caceres Maganhato, também da Campos Sales, obrigada a todos vocês pela audiência. Evandro Jimenez Walter, do Vossoroca, também manda abraço a todos nós. Vilma Jimenez Walter, do Vossoroca. Marcinha, do Rio Acima, também manda abraço. João Aparecido Gonzaga Leite, da Vila Irineu. Eugênio Pereira, do Itapeva, parabeniza o Silvano e o Erinaldo. Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, sempre nos acompanha e manda abraço. Niobe Rodrigues Branco, do Parque Bela Vista, obrigada pela audiência. A Ivone Santos, do Fornassari, abraço ao Wellington, a mim e ao Silvano, obrigada, outro. Ivan Santos, do Fornassari, também manda abraço a todos nós. João Batista Rosa, do Jardim Bandeirantes, abraço Wellington, Luciano e Silvano. Rosa Maria Pinto Silva, do Jataí, manda abraço a todos. Natália Pinto Camargo, da Vila Irineu, nos acompanha. José Mário, do Parque São João. Luzia Piatti, do Vossoroca. Vivian Cristine Moraes, do Dominguinho. Claudino Piatti, do Parque São João, manda abraço ao Wellington, a mim e ao Silvano. Preta, do Parque São João, sempre nos acompanhando, manda abraço ao Wellington, Minha a mim amiga Preta. e ao Silvano. Giovana de Moraes, do Dominguinho. Maria Elisete Magalhães, do Jardim Paulista. Maria Lourdes Silva Ribeiro, do Parque São João. Irineu Piatti, do Vossoroca. Bernadette Gugoni, do Parque São João, que manda abraço a todos, muito obrigada. O pastor Tonhão, vereador eleito, ele diz: o Silvano foi uma das pessoas mais importantes que eu trabalhei na campanha. Foi muito bom trabalhar com ele. Abraço ao Wellington, a mim e ao Silvano. Está aqui o relato do pastor Tonhão. Kelvin Gustavo